Fala, meus compadres, tudo no jeito? Vamos conversar um pouquinho nessa aula 19 sobre evolução biológica e evidências. Vamos lá. Evolução biológica é o processo de mudança nas características genéticas de populações ao longo do tempo, resultando na diversificação das espécies e adaptação dos indivíduos ao ambiente, beleza? A evolução é o pilar central da biologia moderna, segundo a própria biologia moderna, né? Então eu não me responsabilizo pelas afirmações dessa aula, porque eu penso um pouco fora da caixinha, digamos assim. Mas vamos continuar, né? Vamos seguir o fluxo das referências. A evolução vai conectar genética, ecologia, anatomia, fisiologia e comportamento. Beleza? História das ideias evolutivas no pré-darwinismo. A gente tem muito mais coisa do que tá aqui, mas é o pré-darwinismo imediato, tudo bem? Então, no imediato, a gente tem Lamarck e Cuvier. Propôs a teoria do uso e desuso, e o outro criou a paleontologia moderna, que foi um negócio bem legal. Mas ótimo. Depois veio Darwin, que era contemporâneo de Wallace também, né? E aí o Darwin escreveu A Origem das Espécies, propôs a seleção natural, o Wallace chegou às mesmas conclusões de forma independente, e vários outros chegaram às mesmas conclusões também de forma independente, conclusões até ainda melhores. Mas eu não estou criticando ninguém, vamos continuar aqui a nossa aula de evolucionismo. Mecanismos evolutivos, seleção natural, mutação de genética, fluxo gênico e seleção natural. Vamos ver esses tópicos aqui também em outras aulas. Aqui vamos passar de maneira mais generalizada, beleza? Seleção natural. Indivíduos com características vantajosas deixam mais descendentes. Mutação, alteração aleatória do DNA, fonte primária da variação genética. Deriva genética, alterações aleatórias na frequência gênica em relação a populações pequenas. Fluxo gênico, troca de genes entre populações. Seleção sexual, escolha de parceiros baseado em características sexuais secundárias. Agora preste atenção. Evolução não é um progresso necessariamente, mas a melhor forma de falar isso é a adaptação ao ambiente, tá certo? Então, evoluir nem sempre significa melhorar, mas sobreviver sob determinada condição e reproduzir-se eficazmente, beleza? Algumas evidências da evolução, né, que o pessoal fala que é evidência, a filosofia não é bem assim. Mas tudo bem. A filosofia de verdade, né? Também não é a filosofia moderna, não. Mas ótimo, anatomia comparada. Não tô criticando ninguém, hein? Órgãos homólogos, né? São os órgãos aí que vão ter a mesma origem em relação aos órgãos análogos, que têm as mesmas funções, tá bom? Então, órgãos de mesmas funções não necessariamente têm a mesma origem. Órgãos de mesmas funções são chamados órgãos análogos. Órgãos de mesma origem são chamados órgãos homólogos, beleza? Tem a mesma origem embrionária, tem funções diferentes às vezes, como a asa do morcego e a nadadeira do golfinho, né? Funções diferentes. Agora, órgãos análogos têm a mesma função ou funções semelhantes, mas têm origens diferentes, como a asa do inseto e a asa da ave. Beleza? Órgãos vestigiais, estruturas sem função atual, como o apêndice e o cóccix no ser humano, por exemplo. Pois bem, registro fóssil também é colocado aqui como algumas das evidências que demonstram transições evolutivas e surgimento e extinção de espécies. Meu Deus, que difícil dar essa aula. Biologia molecular, DNA e proteínas semelhantes entre espécies relacionadas, uso de barcode genético para identificação e filogenia. Ótimo. Tem também as relações da biogeografia e da embriologia comparada, que também são colocadas como evidências, né, do evolucionismo. Tem a teoria da especiação, que aí o negócio começa a ficar bem mais interessante, que é o processo pelo qual uma população se divide em duas ou mais espécies reprodutivamente isoladas, beleza? Aí há algumas classificações de especiação. A alopátrica, em que ocorre um isolamento geográfico, a simpátrica, em que esse isolamento é simplesmente reprodutivo, sem necessariamente ter uma separação física. Tem a separação parapátrica, que consiste em populações vizinhas com contato limitado. E tem a especiação peripátrica, com populações pequenas isoladas na periferia. Beleza? Vamos lá de novo. Com relação à evolução adaptativa e seleção natural, a adaptação
traz características que aumentam a sobrevivência e a reprodução. Um exemplo clássico é as mariposas de Manchester, com relação ao melanismo industrial. Então, essa aqui é aquela historinha lá que as fábricas lançavam fumaças negras e aí as mariposas negras começavam a sobreviver mais do que as brancas, enfim. Seleção direcional, estabilizadora e disruptiva são diferentes formas de pressão seletiva. A seleção natural atua sobre fenótipos, mas a evolução ocorre em frequências gênicas das populações. Beleza, filogenia e cladística. A filogenia fala da reconstrução das relações evolutivas, cladograma, representação gráfica da ancestralidade. Grupo monofilético traz essa ideia da ancestralidade comum com todos os descendentes relacionados, né? Que é o que eles chamam de clado verdadeiro. E é uma ferramenta central para a sistemática da taxonomia moderna, a filogenia, beleza? Aplicações da teoria da evolução. Gradiente, perícia ambiental, identificação de espécies por barcode genético, conservação de biodiversidade, priorização de grupos endêmicos e raros, na medicina veterinária, evolução de agentes infecciosos, na agronomia e pecuária, melhoramento genético, seleção de raças, isso aqui é maravilhoso na agronomia e pecuária. Só não é propriamente teoria da evolução. Mas beleza. Educação ambiental, valorização da biodiversidade, combate a isso aí. Já nem sei por que eu fiz essa aula tão enviesada, meu Deus. Mas ótimo, aqui estão algumas das nossas referências, bons estudos e até a próxima. Dá uma olhadinha aí no nosso curso da redação que também está aí embaixo.